Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula da Neurogênese? Hoje falaremos sobre a nossa querida imunidade adquirida. Iaguinho, você está melhor? Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Muito bem, galera! Então hoje falaremos sobre a nossa querida imunidade adquirida, ou também conhecida como imunidade adaptativa. Iaguinho, você está melhor? Que bom, meu parceiro! Galera, quem não lembra, lá na videoaula 33 o Iaguinho tinha pego aquela gripe. Mas que bom que você já está melhor. E aproveitando, se você perdeu as outras aulas referentes ao sistema imunológico, volta lá e dá uma conferida. Pois bem, então qual é mesmo a função do sistema imune? O sistema imune tem como principal função proteger o organismo contra os antígenos. Ele também atua, por exemplo, no reparo tecidual, quando temos alguma lesão no tecido. Porém, ele também tem uma outra função muito importante. Anota aí, que é a memória imunológica. Galera, a memória imunológica nada mais é do que quando o antígeno adentra o corpo pela primeira vez, o sistema imune faz um combate. E, através desse combate, ele cria uma memória deste antígeno. Quando esse antígeno resolve entrar pela uma segunda vez, ou seja, o antígeno com a mesma carga genética, o sistema imunológico mais rapidamente reconhece e também ataca este antígeno, ou seja, ele é vingativo. Ele cria uma memória sobre o antígeno e, se entrar de novo, ele ataca. Mas o que é e quais os componentes da nossa querida imunidade adaptativa? A imunidade adquirida nada mais é do que um conjunto de respostas realizadas pelo sistema imune que vai se especializando ao longo da vida, pois ela precisa de um contato prévio com o antígeno para poder adquirir uma melhor forma de combate a ele. E os seus componentes são os linfócitos T e os linfócitos B, também as células apresentadoras de antígenos, assim como moléculas solúveis. Então, dá uma olhadinha nesse esquema caprichado para você conhecer melhor estes componentes. Muito bem, galera. Então, na aula passada, nós vimos que uma célula-tronco recebe uma sinalização externa para desempenhar alguma função específica. Este processo é denominado de diferenciação celular. No caso deste tipo de célula, ele dará origem a duas linhagens, a mieloide, que dará origem a este grupo de células que atuarão principalmente na imunidade inata, e também a origem linfóide, que dará origem a este grupo de células, as células natural killer, que também agirão na imunidade inata, e os famosos linfócitos, tanto o linfócito B quanto o linfócito T, que, por sua vez, já atuarão mais na nossa imunidade adquirida. Vamos conhecer um pouquinho melhor das funções dos linfócitos. Então, vamos começar pelos linfócitos T, que são células produzidas na medula óssea, como acabamos de ver, porém, recebem este nome, ou melhor, esta letrinha T, pois elas se encaminham para o timo, onde terminarão o processo de maturação celular. E lá, elas irão apresentar duas classes principais que irão trafegar pelo organismo. A primeira classe são os linfócitos TCD4 ou auxiliares, que tem como função coordenar a função de defesa contra vírus, bactérias, fungos, os antígenos em geral, principalmente
através da produção e liberação de citocinas e interleucinas, além de atuarem na ativação de outras células, como os linfócitos B, que veremos daqui a pouquinho, e os macrófagos, que vimos na aula anterior. E o outro grupo proveniente dos linfócitos T são os linfócitos T CD8 ou citotóxicos, que têm como função a eliminação, a destruição de células infectadas. Porém, galera, temos muitas outras células em muitos subgrupos. Só para que vocês tenham conhecimento, por exemplo, nós também temos as células T de memória, que irão criar uma memória imunológica sobre o antígeno e, uma segunda vez que aquele mesmo antígeno adentrar o corpo, a resposta ao combate dele será mais rápida. Temos também as células T reguladoras, as famosas Treg, que produzem substâncias que ajudam a encerrar a resposta imune, por exemplo, ou seja, são células que atuam na regulação. Nós temos muitos subtipos de célula que agirão de diversas maneiras neste complexo sistema imunológico, mas estou apresentando as principais para vocês. E agora temos os nossos linfócitos B, que atuarão na produção de anticorpos, a apresentação de antígenos para as células T e também na famosa memória imunológica. E galera, quando um linfócito B entra em contato com o antígeno, ele se diferencia em plasmócito, que tem como função a produção de anticorpos. E alguns linfócitos B ativados, que não se diferenciam em plasmócitos, dão origem aos linfócitos B da memória imunológica, da memória imunitária, que agirão rapidamente a uma segunda exposição ao mesmo antígeno, ou seja, aquele mesmo grupo de vírus, por exemplo, que tem aquela carga genética e já entrou ao organismo uma primeira vez. Ele já foi reconhecido e pela segunda vez ele com certeza será mais rapidamente combatido. Mas galera, afinal, o que são os anticorpos? Os anticorpos, ou também conhecidos como imunoglobulinas, são proteínas, ou seja, moléculas solúveis que têm como função proteger o organismo. Elas atuam de diferentes formas para evitar que a partícula invasora cause danos à saúde. Nós encontramos elas no plasma, compartimentos citoplasmático, líquido intersticial, dentre outros lugares. E as imunoglobulinas são divididas em isotipos, que têm diferentes classes, ou seja, irão atuar de diversas maneiras, que são estas aqui, que têm essas funções como proteção contra os antígenos, ativam o sistema complemento, dentre muitas outras. E além da participação das imunoglobulinas, também temos a presença das citocinas como moléculas solúveis, que também irão agir tanto na imunidade inata, como nós vimos, e também agirão aqui na imunidade adquirida, que são um extenso grupo de moléculas que estão envolvidas na emissão dos sinais entre as células, e elas poderão desencadear diversas respostas. As citocinas também têm um subgrupo muito específico, em que cada uma delas, cada um destes componentes deste subgrupo, irá desempenhar uma função específica. Por isso que é bastante legal de estudar esse sistema, porque ele é bem complexo. E por fim, temos as células apresentadoras de antígenos, como por exemplo, as células dendríticas, que têm como função apresentar os antígenos aos linfócitos, ou seja, nada mais são do que células fagocitárias que englobam os antígenos e levam uma partezinha, um pedacinho deles, para os linfócitos reconhecerem. Ou seja, galera, a nossa querida imunidade adaptativa adquirida nada mais é do que um processo em que o organismo precisa sofrer uma primeira exposição daquele antígeno, onde a imunidade inata irá, através das células fagocitárias, englobar estes antígenos e tirar uma partezinha e apresentar as células especializadas, os linfócitos, que irão reconhecer e criar uma memória sobre aquele antígeno,
e uma segunda vez que aquele antígeno com aquela carga genética adentrar o organismo, o nosso corpo já tem uma resposta mais rápida para o combate, devido à memória, ou seja, ele é vingativo. Se entrar por uma segunda vez, é muito mais rápido o combate. E para finalizar, trouxe um tópico bem legal para vocês. Qual a diferença entre soro e vacina? Ambos são agentes que atuam como imunizadores, porém, elas são utilizadas em situações diferentes. As vacinas, também conhecidas como uma forma de imunização ativa, nada mais são do que o próprio antígeno inativado ou com sua função atenuada e que é introduzido no organismo. E este antígeno não é capaz de desenvolver a doença ou as chances são muito baixas, porém, ele é capaz de ativar o sistema imunológico a produzir os anticorpos específicos e criar uma memória sobre aquele agente. Devido a isso, muitas doenças foram erradicadas, como a poliomielite e o sarampo. Ou seja, galera, a vacina nada mais é do que o próprio antígeno introduzido no organismo, porém com sua função atenuada, ou seja, ele está bem fraquinho. Ele não é capaz de desenvolver a doença, porém, ele é capaz de ativar todo este processo que nós vimos da memória imunológica para que o corpo crie uma resposta. Ou seja, se você realmente contrair o vírus, por exemplo, o seu corpo já terá uma resposta contra aquele vírus e irá combater. Por isso, muitas doenças nós não pegamos mais, devido ao processo da vacina. Já o nosso querido soro é conhecido como uma forma de imunização passiva, pois os anticorpos já estão previamente produzidos em outro organismo e são introduzidos no nosso. Como é que funciona isso? Imagina você fazendo um tourzinho lá pela floresta amazônica, encontra uma cobra e é picado. O veneno daquela cobra é muito forte e o sistema imunológico não é capaz de produzir um anticorpo a tempo de que você sobreviva. Por isso, existem os soros antiofídicos, que nada mais são do que os próprios anticorpos daquele veneno específico produzidos em outro organismo, que será introduzido no corpo daquele indivíduo que sofreu a picada. Ou seja, ele já terá um combate, pois os anticorpos já foram produzidos e irão combater de uma forma mais rápida aquele veneno. Então, a principal diferença entre os soros e as vacinas, que elucida bastante o nosso querido sistema imunológico, é que as vacinas são o próprio antígeno e irá induzir o corpo a produzir os anticorpos. Já o soro já vem com os anticorpos produzidos por outro organismo, tendo o combate daquela toxina que às vezes é muito agressiva de uma forma mais rápida. Muito bem, galera. E aí? Craques na nossa querida imunidade adquirida, já está sabendo tudo sobre os linfócitos, as células apresentadoras de antígenos e também as moléculas solúveis. E se você gostou, não esqueça de dar aquele famoso joinha para fortalecer o canal. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Convidamos vocês a conhecerem as nossas redes sociais, principalmente a nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima! Nada mais é do que um conjunto de respostas realizadas pelo sistema imune que